Meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, falando desse tópico, medida de arcos de uma circunferência. Então é um assunto simples e que aqui aparece como novidade a palavra arcos, né? Mas arcos de uma circunferência são partes da circunferência. Arcos são partes de uma circunferência determinadas aí por dois pontos que estão sobre a circunferência. Então, quando nós fazemos essa medida usando a parte angular, nós temos um pedaço da circunferência que nós chamamos de arco da circunferência. O que a gente vai mostrar para vocês aqui, através dessa leitura, né, é como encontrar arcos de uma circunferência. Então, é trazido aqui para nós a questão do relógio analógico. O relógio analógico, ele nesse formato aqui que ele tem o formato de uma circunferência. E a gente vai lembrar, para fazer o entendimento desse conteúdo, lembrar de assuntos que nós já conhecemos, ou seja, a circunferência, o seu comprimento, a gente pode encontrar o comprimento dela com essa fórmula 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Lembrando que esse valor de π é 3,14, né? Uma aproximação, mas é um número irracional com infinitas casas decimais. Esse número π, você encontra ele quando você divide, né, o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro. Aí você vai encontrar essa constante que é o valor de π. Então, usando esse conhecimento, vamos agora lembrar também do conceito de ângulo, considerando ângulo como o espaço aqui compreendido entre duas semirretas, né, de mesma origem. Então, se você tem aqui duas semirretas, uma semirreta B e a semirreta AC, o espaço entre eles é que nós chamamos de ângulo. E aqui para nós, vamos lembrar que nós temos ângulos conhecido como de 90 graus, que nós representamos dessa maneira, né? O ângulo de 90. Tem aquele ângulo raso de 180 graus, né? Por exemplo. E temos o ângulo de 360 graus, que é exatamente a circunferência toda, né? Quando você descreve em torno da circunferência, por exemplo, você está aqui no número 12 e você faz esse contorno aqui ao redor, aqui no nosso exemplo, ao contornar o relógio, nós encontramos, né, o que nós chamamos de um ângulo de 360 graus. Então aqui, quando nós fizemos esse contorno, nós encontramos o que nós chamamos aqui de um ângulo de 360 graus. Então, veja a situação. A borda do relógio o seu comprimento, nós já vimos que é o comprimento da circunferência. E essa medida você encontra 2 vezes π vezes o raio. Lembrando que o raio é aqui do centro da circunferência até um ponto aqui na sua borda, né? Então você tem aqui a medida do raio, que eu vou chamar aqui de R. E veja também aqui, com a questão do relógio, que a circunferência aqui do relógio, ela é dividida em 12 partes. Na marcação das horas, a circunferência ficou dividida em 12 partes iguais, né? E essas partes são exatamente, no relógio analógico, as 12 horas. Então, veja que a circunferência toda, aqui no relógio, ela está dividida em 12 partes. Ó. Você fizer aqui, você imaginar aqui, você tem, só aqui eu tenho 3 divisões aqui, ó. Então você pode estar ligando cada uma delas, você vai ter aqui outra, né? Ó. Então a circunferência toda,
ela está sendo dividida em 12 partes aqui na marcação das horas. Meu desenho aqui não está muito bem, mas imagina que estejam todos bem desenhadinhos. Então, se essa circunferência toda, que mede 360 graus, se eu divido ela em 12 partes, né, nessa divisão de 360 dividido por 12, eu estou falando 360, que é exatamente o ângulo de 360 graus. Dividido em 12 partes, porque no relógio analógico dividiu a circunferência em 12 partes. Então, cada uma dessas partes, eu dividi 36 por 12 dá 3, né? 3 vezes 12, 36 para 36 nada, e tenho aqui 30 graus. Então, se eu olho para um relógio, eu tenho que entender que entre o ponteiro aqui, vamos supor, 1 hora, por exemplo, 1 hora da manhã ou 13 horas, você tem um ângulo formado aqui pelo ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Você tem um ângulo e esse ângulo vai medir exatamente 30 graus. Por quê? Se a circunferência toda for dividida em 12 partes, cada uma dessas partes mede 30 graus. E agora vamos mostrar para vocês o que é o arco. O que é o arco que aparece aqui para nós, para que vocês possam entender. O arco é exatamente esse pedacinho aqui da circunferência que corresponde a esse ângulo de 30 graus. Então aqui eu posso dizer para vocês que o arco é exatamente essa medida aqui. Essa medida que eu estou pintando de verde é que é o arco da circunferência correspondente a um ângulo de 30 graus. Se eu estender até aqui mais 30 graus, eu tenho um arco de 60 graus. Se nós estendemos até aqui, nós temos um arco de 90 graus. Então vejo que o arco da circunferência é um pedaço da circunferência determinado pela medida do ângulo, né? Ou seja, em quantas partes ela foi dividida. Aqui no caso, se eu considero o relógio sendo dividido aqui na marcação de 12 horas, se eu tenho aqui as 3 horas, o nosso relógio estaria marcando 30 mais 30 mais 30, estaria marcando aqui um ângulo de 90 graus, e essa medida aqui pintada de verde representa um arco da circunferência. Então a ideia de arco é exatamente essa, né? Então não é um assunto difícil. Aqui no relógio, se a gente for estender, quando eu divido aqui a questão das horas, na marcação das 12 divisões para marcar as 12 horas, vamos lembrar também que entre o 12 e o 1, por exemplo, vamos colocar aqui o número 1 para que a gente possa ver aqui, por exemplo, aqui 1. Vejam aí que entre essas marcações aqui de 12 horas e de 1, do número 1, nós temos que esse espaço foi dividido também em 5 partes iguais, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a circunferência todinha, ela foi dividida em 60 partes. Ó, se você for olhar aqui para na comparação com o relógio, se eu pego a circunferência toda, que mede 360 graus, e divido por 60 partes, eu tenho 36 dividido por 6, dá igual a 6, né? Então, o arco marcado por 1 minuto é esse pedacinho aqui, que corresponde bem pequenininho. Então, eu tenho aqui um arco que corresponde a 6 graus, a medida, né, do ângulo de 6 graus. Então, a circunferência toda ficou dividida em 60 partes, e aqui eu teria um arco da circunferência que corresponde ao ângulo de 6 graus. Isso corresponderia aqui a 1/60 da circunferência, né? Já que ela foi dividida em 60 minutos. Porque você tem aqui 5, né?
aí mais 5, 10, mais 5, 15, né? Ou seja, 12 vezes o 5 que eu tenho, 60 partes. Então, cada uma delas mede 6 graus. Então, aqui na nossa leitura, tem também aqui mais informações, e aqui no finalzinho tem uma relação que tem entre o arco com o comprimento da circunferência, ou seja, o comprimento de uma circunferência é obtido pelo produto da medida do diâmetro, né, que é essa fórmula aqui, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. É por isso que em um relógio, quando o ponteiro dos minutos gira 360 graus, sua extremidade faz um percurso de 2 vezes π vezes o raio, ou seja, lembrando que aqui o raio é o ponteiro dos minutos. A gente está falando aqui na comparação, o raio é o ponteiro dos minutos, né? Então veja aqui no exemplo, eu tenho aqui o relógio 1, que o comprimento do ponteiro dele é de 14 centímetros. O relógio 2 de 12,5 centímetros. Do relógio 3, 20 centímetros. Então, quando o ponteiro dos minutos descreve um ângulo de alfa, a sua extremidade percorre um arco cujo comprimento é proporcional ao ângulo alfa. Assim, por exemplo, em um relógio, quando o ponteiro dos minutos gira 60 graus, sua extremidade percorre 1/6 da circunferência. Isto é, um arco de comprimento. Aí vejam aqui, a circunferência toda é 2 vezes π vezes o raio. Então, se eu divido a circunferência em ângulos de 60 graus, eu dividi ela em 6 partes. Então, cada uma dessas partes mede 60 graus. E aqui eu posso simplificar e dizer que o ângulo de 60 determina esse arco, né, de comprimento π vezes raio sobre 3. Lembrando que o valor de π aqui é aproximadamente 3,14, né? Então, observe o relógio 1. Ele tem o ponteiro medindo 14 centímetros. Quando o ponteiro dos minutos gira 60 graus, a sua extremidade percorre π vezes 14 sobre 3. Isso está vindo daqui. Ou seja, aproximadamente 14,65. Substituindo aqui o valor de π por 3,14, por 3,14, multiplicando por 14, dividindo por 3, você vai encontrar 14,65 centímetros. Já a extremidade do ponteiro dos minutos do relógio 2, quando gira 60 graus, percorre, né? Veja o que vai mudar. O ângulo vai ser o mesmo, né? O ângulo é o mesmo. O que muda é exatamente o comprimento do arco em função do tamanho do ponteiro do relógio, né? Então aqui nós temos 13,08 centímetros de comprimento, né? Então o que acontece aqui? A medida de um arco em grau é sempre a mesma em qualquer circunferência. No entanto, o comprimento do arco em centímetro ele muda de acordo com a medida do raio da circunferência, né? Então a medida do arco em grau é a mesma. O que muda é exatamente o comprimento em função da medida do raio. Então aqui nessa ilustração, dessa brincadeira com o uso do relógio, está trazendo para nós exatamente isso, que vocês possam relacionar que a circunferência toda, ela mede 360 graus. E aqui no relógio analógico, ela é dividido em 60 partes, que marcam os minutos, e em 12 partes que marcam as horas, né? E exatamente a medida, né, desse arco ela é proporcional à medida do ângulo. Só vai mudar para nós aqui o tamanho do arco em função do tamanho do raio.
Eu vou trazer agora, na sequência, um outro vídeo comentando essas questões, né, para a gente tirar as dúvidas que ainda restarem, mas é um assunto simples, de fácil entendimento.